coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, pois teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, pois teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Graças a Deus, irmãos. Bom mais uma vez podermos estar celebrando ao Senhor, cultuando ao Senhor, adorando. Louvado seja por esta oportunidade. Amém? Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, abrir a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 21 até o 24. Evangelho de João 4, 21 a 24. Louvamos a Deus por esta oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui adorando, de estarmos refletindo na palavra do Senhor, e quero convidar você a estar conosco, então, nesse momento, nesse culto, celebrando junto conosco. Esta semana estive na escola que a minha filha está estudando, vai estudar, tivemos uma reunião com a pedagoga, e uma das orientações dos professores da própria escola é que algumas aulas talvez tenham que ser online, e então eles recomendaram que nessas aulas online a gente reserve um espaço, reserve um local, inquietude para a criança. Recomendaram até, olha, se possível até põe um uniforme para ela ficar ali concentrada na aula, né? E eu queria recomendar isso para você, não que você coloque o uniforme, mas quanto mais você puder concentrar também nesse momento de adoração, o que for possível, de você deixar de lado, se aquietar e nesse momento adorar o Senhor, ouvir a tua palavra, refletir, vai fazer bem para a sua alma, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler então Evangelho de João, capítulo 4, do verso 21 ao 24. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, há a hora em que vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adoram
o adoram em espírito e em verdade. Amém? Oremos. Senhor Jesus, agradecemos pela vida, pela salvação, pela presença do Teu Espírito conosco. Te louvamos, ó Deus, pelo cuidado que tem tido sobre o Teu povo, sobre a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos por cada bênção recebida, cada cuidado. Desde já, Senhor, rogamos também a Tua bênção sobre os demais irmãos, especialmente aqueles que estão enfermos ou com familiares enfermos. Temos orado por vários durante esses dias. Ó Deus, que o Senhor agora vá tomando, ó Deus, a oração desse Teu servo, dessa Tua serva, em favor de si mesmo, ou em favor de um familiar, de um amigo, e vai, ó Deus, operando poderosamente, porque operando o Senhor, ninguém pode impedir. Pai, te agradecemos por esta oportunidade e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos adorar ao Senhor e em seguida a gente volta com a meditação da palavra do Senhor. Amém? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu
céu, deixa o céu descer na terra como é no céu, deixa o céu descer. Pai nosso do céu, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu, deixa o céu descer na terra como é no céu, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Graças a Deus, como é bom podermos reconhecer que a Deus pertence a glória e o poder. Porque ao reconhecermos a glória e o poder de Deus, nós podemos confiar que Ele é poderoso para nos socorrer. Espere um momentinho que eu esqueci meus óculos. Ok, estou de volta. É um prazer muito grande para mim poder estar novamente com você em mais essa oportunidade para juntos meditarmos na palavra de Deus após esse lindo momento de adoração ao Senhor por meio dos nossos louvores. E agora vamos meditar na palavra de Deus, que segundo as palavras do salmista, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Lâmpada para os nossos pés, porque ela nos mostra onde pisamos, e assim podemos caminhar com segurança. Luz para os nossos caminhos, porque ela projeta, a palavra de Deus projeta luz ao futuro, e assim sabemos aonde vamos e por onde seguir, sempre em segurança. Queridos, quero convidar você mais uma vez a abrir a sua Bíblia, voltar ao texto que foi lido no início deste tempo de adoração, deste culto, em João, Evangelho segundo João, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 19. Vamos ampliar um pouquinho o texto que foi lido inicialmente, acrescentando nele aí 2 versículos, para que nós possamos ter a melhor compreensão
do que diz o texto para nós. Evangelho segundo João, capítulo de número 4, a partir do versículo 19 até o versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos amigos, irmãos, Deus tem nos dado um tema para trabalharmos a nossa vida à luz da palavra de Deus no transcorrer deste ano de 2021. E eu quero voltar a meditar um pouco com você a respeito desse desafio que Deus nos traz. O tema que estamos sendo desafiados a trabalhar em nossa vida no transcorrer deste ano de 2021 é o tema Vivendo em Plenitude e Honra. Vivendo em plenitude e honra. Ora, eu quero fazer uma observação aqui para você que nos assiste, que nós somos cristãos, nós somos uma igreja evangélica, uma igreja que crê no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e crer no Evangelho é crer em Cristo, por isso somos cristãos. Viver em plenitude e honra é viver de acordo com os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faço essa observação para que você entenda qual é o sentido e o desafio do tema que Deus nos deu a trabalhar neste ano de 2021. Viver em plenitude significa buscar viver na totalidade os ensinamentos de Cristo, viver como um verdadeiro cristão, e vivendo como um verdadeiro cristão, honrarmos a Deus através da nossa vida. Esse é o sentido do nosso tema. Por que então lemos nesse texto o versículo que fundamenta o tema do nosso ano? O versículo que fundamenta o nosso tema é apenas o versículo de número 23. E o versículo 23 diz assim: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Repetindo, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores do Pai, verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Vem a hora e já chegou. Queridos, nós, numa linguagem coloquial, poderíamos dizer, já faz tempo que essa hora chegou. E até porque faz tempo que Jesus disse isso. Mas vamos tomar o tempo presente, porque o passado já se foi. O futuro é uma hipótese. Mas nós temos única e exclusivamente o presente para vivermos os planos de Deus, para vivermos os nossos planos. A hora é essa, queridos. E a hora é esta em que o Pai procura os seus adoradores, e adoradores que o adoram em espírito e em verdade.
Jesus é tão enfático com aquela mulher? E interessante que ele, ao responder à indagação da mulher, parece que ele está dando a primazia a alguém, mas de repente no texto ele tira a primazia de quem quer que seja e a dá àqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele sai de uma condição, vamos dizer assim, social ou nacional, quando ele se refere aos samaritanos e aos judeus, e ele coloca uma condição na essência do ser humano, que aqui o texto se refere em espírito. Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus na essência do nosso ser, porque o espírito representa a essência do ser, e em verdade significa dizer que a essência do nosso ser adora a Deus o Pai segundo os princípios que nos foi ensinado por Jesus, porque Ele é a verdade. Não há, queridos irmãos e amigos, não há adoração aceitável a Deus que não seja nesse sentido. Primeiro, a essência da minha verdade. Eu adoro o Senhor sem falsidade, sem fingimento, sem dissimulação. Eu não uso o nome de Deus em vão, porque eu o adoro segundo a verdade que está não nos meus lábios, mas no meu coração. Ou seja, provém da essência. A verdade provém do íntimo. Lembra que Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, porque o que sai procede do coração, procede da essência do ser. Eu sempre chamo a atenção para que esse coração que o Senhor está se referindo não tem nada a ver com o órgão pulsante, a bomba que bombeia o sangue para o nosso corpo, mas esse coração pensante, a nossa mente, onde todas as coisas são construídas, onde tudo se planeja e onde tudo se constrói. Há que sair da minha essência o meu ato de adoração a Deus, mas isso não é suficiente, porque ainda que brote do fundo do meu ser, a palavra de Deus nos adverte, nos exorta, dizendo que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Então, ainda que proceda do meu ser, do meu íntimo, ainda assim, ele pode estar errado. A minha adoração ainda assim pode ser enganosa a partir do engano do meu coração. Por isso o Senhor diz que é necessário adorar o Pai em espírito e em verdade. Eu preciso submeter o meu coração, a essência do meu ser, eu preciso submetê-lo às verdades do Senhor Jesus Cristo, para que eu possa adorar o Pai com uma adoração aceitável. Para que eu me inclua entre aqueles adoradores a quem o Pai procura. E o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Por isso que, ao buscarmos o viver em plenitude e honra, Deus nos deu esse versículo como fundamento para essa campanha, porque não é possível, queridos irmãos e amigos que nos ouvem, que nos assistem, não é possível viver na condição de plenitude e de honra se não formos guiados pelo Espírito de Deus a viver segundo a verdade que está em Cristo Jesus. Esse é o desafio para nós. Esse é o desafio de vivermos em plenitude e honra, e não poderemos alcançar êxito nesse objetivo se não formos cheios, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, em Gálatas, ele diz, se vivemos, Gálatas capítulo 5, versículo 25, se eu não estou enganado, eu não anotei o versículo aqui, mas vamos rapidamente em Gálatas,
Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25, ele diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não é possível vivermos em plenitude e honra se não formos cheios do Espírito. E não seremos verdadeiramente cheios do Espírito se nós não andarmos no Espírito. Haveria aí uma discrepância nas afirmações se dissermos que somos cheios do Espírito e o nosso viver, o nosso dia a dia, nossas atitudes não forem de acordo com aquilo que o Espírito de Deus nos conduz a viver. Portanto, se nós queremos viver em plenitude e honra, devemos buscar viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, para que, cheios do Espírito Santo de Deus, possamos adorar o Pai em espírito e em verdade. Amém. Ora, vejamos que viver em plenitude e honra é viver em Cristo. E como Cristo, para vivermos em plenitude e honra, nós temos que viver em Cristo, significando que a nossa vida, o nosso caminhar, as nossas atitudes são pautadas pelos ensinamentos de Cristo e vivermos como Cristo viveu. Você deve dizer: pastor, mas esse é um desafio grande demais. Eu concordo com você, plenamente. Por isso é que nós precisamos viver no Espírito e andarmos no Espírito Santo. Sermos guiados pelo Espírito de Deus. Sermos conduzidos pelo Espírito de Deus. Ser conduzido pelo Espírito significa ser assistido também em nossas fraquezas, em nossas limitações, em nossas necessidades pelo Espírito de Deus. E sabe, queridos, o Espírito de Deus é o próprio Deus atuando em nosso favor para nos levar a viver aquilo que o nosso coração deseja, porque Deus não nos fez robôs, Deus não nos fez marionetes, Deus não controla a nossa vida independente da nossa vontade. Quando nós dizemos que somos guiados pelo Espírito, Ele o faz a partir do desejo do nosso coração. Por isso que Jesus disse que os verdadeiros adoradores do Pai o adoram em espírito e em verdade. Adorar é um ato de vontade, é uma decisão pessoal. Eu não adoro aqueles a quem eu não quero adorar, ou aquilo o que eu não quero adorar. Agora, quando o desejo do meu coração é adorar a Deus, adorar o Pai, através de Cristo Jesus, nós vamos ver já um pouquinho mais aqui, eu sou guiado pelo Espírito a fazer isto plenamente, e aí estar o viver em plenitude, porque Ele já verificou no meu coração o desejo de fazer isto. Então, devemos viver em Cristo, porque Ele é a verdade, e viver como Cristo, praticando a verdade. A palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, ele diz uma palavra dura para o seu povo. Ele diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Este povo me honra com os lábios. Queridos, a coisa mais fácil que tem é nós sermos adoradores apenas de lábios. Mas essa adoração não tem valor nenhum.
Essa adoração, ela pode satisfazer apenas os enganos do nosso coração. Lembra daqueles dois homens que entram ao templo para adorar? Um publicano e um fariseu. E essa história é contada pelo próprio Jesus. E ele diz que o publicano se prostra, nem sequer se sente digno de levantar os seus olhos aos céus, mas ele se prostra com o rosto no pó, no chão, e balbucia a sua indignidade diante de Deus em expressão de humildade. Entretanto, o fariseu coloca-se de pé e profere em palavras altas, dizendo, primeiro ele se compara com o publicano, julgando-se melhor do que o publicano. E para resumir a história, Jesus disse que o publicano saiu dali ouvido, ele foi ouvido na sua oração. Mas a única pessoa que ouviu, e aquilo ouvir não é que Deus não escutou, né, mas no sentido de receber a devida atenção, foi o samaritano. E o fariseu só foi ouvido por ele mesmo, porque ele falava o que ele queria ouvir a respeito de si mesmo. Ele diz, eu não sou como esse publicano. Queridos, vou repetir, a coisa mais fácil é sermos adoradores de lábios. Mas o Pai não procura adoradores de lábios. O Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Esse é o desafio para a nossa vida. E por que só alcançaremos esse objetivo se o Espírito Santo guiar a nossa vida? Porque só Ele pode tornar possível esse viver em Cristo e vivermos como Cristo. Olha, para que você entenda um pouco melhor, eu quero convidar você a avançar um pouco no Evangelho de João, no capítulo 16, e nós vamos ler a partir do versículo 13, o que Jesus diz a respeito do Espírito Santo. Ele diz, versículo 13 diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Porque nós precisamos, irmãos, ser cheios do Espírito Santo para vivermos em plenitude e honra. É porque só viveremos em plenitude e honra se formos adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E para adorarmos o Pai em espírito e em verdade, nós precisamos ser guiados na verdade. E quem nos guiará à verdade, senão o Espírito da verdade? É isso que Jesus está dizendo. E Jesus está anunciando aos seus discípulos para dizer a eles a importância que tinha no fato de que o Espírito seria enviado da parte de Deus para guiar os seus discípulos numa vida de adoração. Por isso ele diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. E por que Ele nos guiará na verdade? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. É ouvido de quem? Na verdade, queridos, aqui não é que o Espírito Santo ouviu para aprender, mas o Espírito Santo ouviu tudo que Jesus havia ensinado aos seus discípulos, e esse era o conteúdo que o Espírito iria trabalhar na vida dos discípulos, aquilo que Jesus ensinou, porque Ele é a verdade, e a verdade o que Ele nos ensinou. Esse é o trabalho do Espírito. Mas vamos continuar lendo. Versículo 14 ele diz, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Ele me glorificará. O Espírito Santo vem para glorificar a Cristo. Mas aqui cabe uma observação que é muito importante entendermos.
o Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo é Deus, Deus vai glorificar a Deus. Se nós pensarmos apenas assim, parece um pouco sem sentido, Deus glorificando a si mesmo. Não, queridos, quando Jesus disse, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, Ele está dizendo que Cristo será glorificado em nós, Cristo será glorificado na sua igreja, que a igreja é de Cristo. Portanto, a missão do Espírito Santo é trabalhar na igreja de Cristo, fundamentada por meio do seu sacrifício, remida pelo seu sangue. O Espírito vai trabalhar a verdade que Cristo nos ensinou, para nos levar a sermos adoradores em espírito e em verdade, e assim podemos viver em plenitude, vivermos a plena vida que Deus tem para nós, e vivermos em honra, ou seja, glorificando a Cristo através do nosso viver. Sabe, queridos, temos visto muita contradição, muitas vezes na nossa vida mesmo. Se formos honestos, haveremos de reconhecer que muitas vezes o nosso discurso a respeito da nossa vida com Cristo não bate com as nossas atitudes, com a nossa prática de vida. Não bate. Mas o Espírito quer trabalhar em mim e em você, para que essa contradição seja eliminada. Amém. Porque vivendo nessa contradição, nós não chegaremos a lugar nenhum, pelo menos lugar que Cristo deseja que cheguemos, lugar pelo qual Cristo deu a sua vida. Portanto, o Espírito da verdade há de glorificar a Cristo na nossa vida. E como é que o Espírito vai glorificar Cristo na nossa vida? Primeiro, imprimindo em nosso coração, na essência, no nosso espírito, na essência do nosso ser, as verdades de Cristo. Amém. E vivendo as verdades de Cristo na essência do nosso ser, e não apenas nos nossos lábios. Queridos, falar da verdade de Cristo não é difícil, mas mais desafiador do que falar é viver. E na verdade Cristo não nos chamou apenas para falar, mas para vivermos a verdade do Evangelho. O Espírito vai glorificar a Cristo na nossa vida, para assim nos levar a viver em honra, em plenitude de vida e em honra, glorificando a Deus. Como é triste quando nós vemos, às vezes, quando nós nos vimos, às vezes, falando de Cristo em muitas ocasiões, e de repente percebemos que as nossas atitudes não combinam com aquilo que falamos. Como é desagradável quando nós vemos alguém que muitas vezes fala tanto de Cristo e de repente as suas atitudes são incoerentes com aquilo que Cristo ensinou, com aquilo que Cristo viveu. E como todos nós estamos sujeitos, em algum momento, falharmos, vivemos essa contradição, Deus nos traz esse grande desafio para esse ano que estamos vivendo, que é o ano de vivermos em plenitude, em plena obediência das verdades de Cristo, e honrarmos o Senhor e aqueles que o amam nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, no nosso viver. Amém. Querido, coisa preciosa é a honra quando tem a origem, o fundamento na verdade. Quantas vezes nós vemos pessoas sendo honradas indignamente? Quando nós olhamos, e aqui não estou me referindo a nenhum sentido de julgamento, mas com verdades cristalinas, pessoas são honradas, são exaltadas sem fundamento de verdade, ou seja,
sem o verdadeiro merecimento naquilo que elas fazem. Cada um responderá por si. Mas nós estamos aqui não para julgar essa ou aquela atitude, mas para entender o que Deus quer para mim e para você. Amém. No transcorrer deste ano, nesse nosso caminhar. Glória a Deus. Não é possível vivermos em plenitude e honra se não formos guiados pelo Espírito. Se Cristo não for glorificado em nossa vida, e só o Espírito pode fazer isso, levar-nos a glorificar a Cristo com o nosso viver, com as nossas atitudes. Essa é a grande preocupação do apóstolo Paulo, quando ele fala aos Colossenses. E eu quero convidar você aí comigo, lá no capítulo de número 2 da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2 da carta de Paulo aos Colossenses. Essa é a grande preocupação de Paulo, que os colossenses alcançassem esse viver em Cristo. Poderíamos dizer, viver em plenitude em Cristo. E o capítulo 2 de Colossenses, Paulo começa dizendo: gostaria, pois, que soubesses com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo. Vamos aqui, depois nós avançamos mais. Voltando ao versículo 1: gostaria, pois, que soubesses com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Sabe, queridos, eu tenho dito, e isso é uma expressão recente que Deus pôs no meu coração: a vida cristã, e aqui vou me referir também ao ministério pastoral, é uma vida gloriosa, mas não glamurosa. Quem acha que viver em Cristo vai viver uma vida de glamour, e muitos querem fazer isso, usam meios e meios, para não adjetivar nenhum, meios e meios para fazer desse viver em glamour. Mas não é o que o apóstolo Paulo está dizendo, e não é a experiência daqueles que de fato amam a obra do Senhor e querem viver de modo digno a honrar o ministério, a vida recebida da parte de Deus. E Paulo está dizendo que ele vem desenvolvendo uma luta grande. Ele diz: gostaria, pois, que soubesses com grande luta venho mantendo por vós. A vida do ministério pastoral pode ser muito interessante para quem assiste, mas é uma vida de luta para aqueles que a vivem, e vivem ou querem viver dignamente. Paulo está dizendo que ele luta pelos laodicenses, e faz uma observação no texto que luta por aqueles que conviveram com ele, mas também por aqueles que não viram seu rosto. Ou seja, na verdade, a luta de Paulo não é fruto apenas de um sentimento de relacionamento com alguns, com amigos com quem ele conviveu e que construiu uma amizade. Não, é uma luta por todos, porque o desejo do coração de Paulo é que todos alcancem esse pleno conhecimento do mistério de Deus em Cristo. E por quê? Porque, queridos, não há plenitude fora de Cristo, e não há honra se não vivermos conforme o que Cristo nos ensinou, como Cristo viveu. E Paulo expressa essa angústia, que é a angústia que nós sofremos quando nós muitas vezes compartilhamos a palavra de Deus, e às vezes até somos um pouco duros,
vamos usar essa expressão, uma exortação forte. Como seres humanos, às vezes até podemos até ir um pouco além do que deveríamos, mas habita no nosso coração a angústia, a dor, o sofrimento, do anseio de que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e a verdade é Cristo. Por isso ele diz que esse sofrimento dele é para que no coração deles, dos laodicenses, no coração daqueles a quem ministramos, que haja um conforto, vinculado juntamente em amor, para que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo. Convicção, ausência de dúvida. Queridos, nós precisamos ter convicção, segurança da verdade que Cristo nos ensina. Como é dolorido e às vezes nos causa tristeza e angústia quando vemos cristãos sinceros, honestos no seu pensamento, mas desprovido de fundamento da palavra de Deus, seguindo a fábulas, andando por discursos fáceis, sendo enganados, sendo conduzidos. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque como lemos em João, é Ele que nos guiará na verdade. E quando a palavra de Deus diz que nos revelará o que há de vir, Ele não está dizendo que haverá uma nova revelação, no sentido de que o Evangelho não é pleno, como alguns quiseram fazer, criando novas revelações. Não, o que a palavra de Deus está dizendo é que o Espírito vai nos revelando na compreensão daquilo que Cristo ensinou, ampliando não o ensinamento de Cristo, mas a compreensão do que Cristo já nos ensinou. E quem fará isso é o Espírito. Portanto, nós devemos buscar uma vida cheia do Espírito Santo. E é isso que Paulo está dizendo, que a luta dele é para que os laodicenses sejam aperfeiçoados no conhecimento, isso em amor, em unidade, para que eles possam compreender plenamente, cheios da convicção do mistério de Deus em Cristo. Porque ninguém conhece a Deus, queridos, senão através de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Ninguém conhece a Deus senão através de Cristo Jesus. Jesus disse certa vez, me vem à mente esse versículo agora, ele diz assim: ninguém conhece o Pai senão aquele que desceu do céu, e aquele a quem ele quiser revelar. O que Paulo está dizendo aqui é que para conhecermos os mistérios de Deus, temos que conhecer Cristo, temos que conhecer a Jesus Cristo. Vamos avançar um pouquinho mais, vamos ao versículo de número 3, que diz: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Estão ocultos. Bom, se está oculto não é para ser conhecido? Não, está oculto no sentido de que nós não conheceremos os tesouros da sabedoria e do conhecimento se nós não estivermos em Cristo. A verdade de Deus é oculta para aqueles que a querem descobrir fora de Cristo. Não é possível. Se você quer conhecer a Deus fora da pessoa de Cristo, você vai construir um ídolo imaginário na sua mente, mas você nunca conhecerá a Deus. Agora, por que, se você quer conhecer a Deus, vai ficar criando ídolos imaginários na sua mente, se você pode fazê-lo através da pessoa de Jesus? E essa verdade nos está oferecida de maneira clara, pública e notória. Eu sei que você talvez já tenha ouvido isso, mas eu vou repetir. Cristo morreu, pendurado numa cruz, a cruz mais alta, para que todos pudessem ver, para que todos soubessem que Ele deu a sua vida por amor à humanidade. E
e todo aquele que nele crer terá a vida eterna. Paulo está dizendo que o objetivo, o sofrimento dele, desejando que os laodicenses conhecessem os mistérios de Deus em Cristo, ele está dizendo que é porque em Cristo, em quem, ou seja, em Cristo, habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Assim, o versículo 4 diz assim: digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Assim digo, versículo 4, para que ninguém vos engane com raciocínio falaz. Assim digo, que Paulo está dizendo é assim vos ensino, assim eu vos proclamo a verdade de Cristo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Em outra carta Paulo diz, com sofismas, com filosofias, com raciocínios mentirosos. Queridos, há muitos discursos construídos por todos os lugares, que quando nós ouvimos, podemos ficar impressionados pela sua argumentação e pela construção desses raciocínios. Mas se você quer seguir a Jesus, não há outra maneira para se livrar do engano, senão conhecendo o Evangelho de Cristo. Que Paulo está dizendo que não há outro caminho. Não há outra forma de vivermos em plenitude, sermos adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, ou seja, adoram ao Pai numa adoração verdadeira, se não for através de Cristo. Porque nele habita, ou está oculto para aqueles que não conhecem a Cristo, os verdadeiros tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas quando eu me achego a Cristo, esses mistérios são revelados e eu posso viver a plenitude da verdade que está em Cristo. Vamos avançar para o versículo 6, diz: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Olha aqui aquela contradição que eu falei lá atrás e vamos parar aqui para refletir novamente. Ora, se eu recebi a Cristo, eu tenho que andar como Cristo andou. Não dá para dizer que eu sou um cristão e pautar os meus atos, as minhas atitudes completamente fora do que Cristo viveu e ensinou. Não, querido. Você pode ver isso acontecendo ao seu redor. Mas o que Deus está dizendo para mim e para você é que ainda que as trevas cubram a terra e a escuridão dos povos, nós precisamos viver na luz. E quem quer viver na luz tem que estar ciente de que todos os seus atos serão públicos e notórios, porque diante da luz nada permanece oculto. A minha atitude, o meu viver tem que ser de acordo com o que Cristo ensinou. Honrando, porque o nosso tema é plenitude e honra. Honrando, como diz o Salmo 15, aqueles que temem ao Senhor, reconhecendo os atos de verdade, verdade segundo Cristo, mas reprovando, condenando tudo aquilo que foge da verdade de Cristo. Se eu entreguei a minha vida a Cristo, eu devo viver de acordo com Cristo. Esse é o desafio para a nossa vida. Versículo de número 7, para nós caminharmos para o encerramento, diz assim: nele, em Cristo, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Nele, em Cristo, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Nele, radicados. Ora, querido, o que é o radical? É o fundamento, é a origem. Quando você estuda sobre o radical de uma palavra,
você vai estudar exatamente a origem, o fundamento, o verdadeiro significado daquela palavra. Quando o texto está dizendo radicado, significa que eu passo a ter a minha origem nele. Não há como dissociar, como separar. Aí ele avança e diz edificado, ou seja, eu cresço nele, a minha origem está nele. Como cristão, eu me origino em Cristo. Não há cristão sem Cristo, eu nasço dele. Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 4, acho que o versículo 23, se não me trai a memória, mas se você tiver dúvida, leia o capítulo todo que você vai encontrar, né? Ele diz assim: despojai-vos do velho homem, nascido segundo a carne, e vos revistais do novo homem, nascido segundo a vontade de Deus, em espírito e em verdade. O novo homem, o cristão, ele nasce a partir de Cristo, ele tem a sua origem em Deus, na vontade de Deus, não é mais segundo a carne. E é esse sentido do radical que Paulo está se referindo, radicado nele. Mas eu sou edificado nele porque eu cresço na construção de uma nova vida, agora segundo o fundamento que é Cristo. Esse é o desafio. Esse é o desafio de Deus. Se nós queremos viver em plenitude e honra, eu preciso entender essas verdades, e eu preciso desejar essas verdades na minha vida e buscar. Versículo 7, vou repetir: nele radicados, edificados e confirmados na fé. Andar com Cristo, queridos, é impossível se não for pelo exercício diário da fé. Eu gosto sempre de chamar a atenção que às vezes as pessoas querem conceituar a fé, ainda que na própria Bíblia esteja o conceito de fé, e por isso ele é completamente diferente do que no dito popular. Às vezes a gente ouve as pessoas dizer, as pessoas conceituam fé dizendo assim: fé é um passo no escuro. Não, absolutamente o contrário. Fé é um passo na luz de Cristo, numa verdade inegável, inabalável. Por isso que o salmista, e eu volto a citar, ele diz que é lâmpada para os nossos pés. Quem caminha com Cristo não caminha em trevas. Amém. Anda na luz. Então eu sou radicado, edificado e alicerçado na fé. O fundamento da vida cristã é a fé. É a fé. Não dá para me deixar conduzir por vãs filosofias, por ideias humanas, por pensamentos de quem julgar os outros, no sentido de conduzir pelas suas verdades e não a verdade de Cristo. A coisa mais fácil é nós vermos pessoas adaptando os conceitos bíblicos para tornar palatável às pessoas, porque já o mundo não aceita a verdade de Cristo, porque sem dúvida nenhuma o próprio apóstolo Paulo diz que é loucura para os que perecem. Mas se você quer viver em plenitude, você precisa ser radicado, edificado e alicerçado na fé. E tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Queridos, eu também tenho dito, talvez muitos dos irmãos lembrem, que eu disse que só é grato, só tem verdadeira gratidão quem tem uma experiência verdadeira com Cristo. Amém, meu Deus. Sem uma experiência verdadeira com Cristo. E sabe qual é a experiência verdadeira com Cristo? É reconhecer que eu nunca mereci, nunca vou merecer qualquer ato que Deus fez ou faz e fará por mim. Mas mesmo reconhecendo isso, eu sei que Deus me amou como amou o mundo, de tal maneira que
para que eu, crendo nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu tenho essa experiência com Cristo, a gratidão brota no meu coração. Amém. Sem essa experiência não há gratidão. Verdadeira gratidão. Paulo está dizendo que, de acordo com o que os laodicenses foram ensinados, ou melhor, os colossenses foram ensinados, eles precisam crescer em gratidão. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Reconhecendo cada ato de bondade de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você aqui, querido, você que nos ouve. Reconhecendo com gratidão cada ato de Deus, direto para comigo ou através das pessoas. Porque muitas vezes, e eu sempre digo e digo com convicção, que quanto mais Deus pudesse expressar a humanidade através das pessoas, menos Ele vai fazer isso sobrenaturalmente. Porque Ele quer se revelar através de nós. Deus escolheu assim. Deus escolheu assim. E não há nada. Ah, pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo exatamente isso. Quando Deus puder usar a minha vida como um canal de bênção para abençoar as pessoas, Ele fará isso. Quando Deus puder usar a sua vida para revelar o seu amor às pessoas, Ele fará isso sem precisar. Como muitas vezes as pessoas esperam falar do céu com aquela voz grossa. Deus quer se revelar à humanidade através de mim e através de você. E eu preciso reconhecer o amor de Deus para que haja gratidão no meu coração. A palavra de Deus diz que Cristo viveu isso intensamente. O versículo 8, Paulo diz, agora vamos realmente caminhando para o encerramento, diz, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Irmãos, queridos ouvintes, por que nós estamos falando que é necessário conhecer a Cristo e só podemos conhecer a Cristo através do Evangelho? Porque se não conhecemos a Cristo, qualquer história pode nos atrair, qualquer argumento pode nos impressionar. E Paulo está dizendo, cuidado para que ninguém vos venha enredar, vos enganar, vos conduzir por caminhos de mentira e vos enganar com suas vãs filosofias, vãs sutilezas. Cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Fora de Cristo não há plenitude de vida. Fora de Cristo não se adora o Pai em espírito e em verdade. Paulo está dizendo isso, cuidado. Querido, se você um dia entregou a sua vida para Jesus, ou se você deseja viver segundo a vontade de Deus, é em Cristo que você vai tornar isso possível. É em Cristo que você vai encontrar a possibilidade de ser um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade, e são esses os adoradores a que o Pai procura. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Cuidado. A palavra realmente é esta, cuidado. Mas não adianta ter cuidado para se livrar das mentiras, se o seu cuidado não for demonstrado através da busca da verdade. Amém, meu Deus. Quem não conhece a verdade, toda mentira pode ser verdade. Falsa, né? Se é que existe verdade falsa. Não existe verdade falsa, ou é verdade ou não é, mas você entende o que eu estou dizendo. Se você não conhece a verdade, qualquer argumento pode ser crível para você. E Paulo está dizendo claramente aos Colossenses, e o Espírito de Deus está dizendo claramente para mim e para você, cuidado, para que ninguém venha vos enredar com suas filosofias. Ao contrário do que a gente ouve alguém
falar da filosofia, essa filosofia que Paulo está dizendo aqui, não é a filosofia ciência, mas é a filosofia do estilo de vida daqueles que vivem para enganar, para induzir as pessoas ao erro, né? Vãs enredar com suas filosofias pessoais. Você já deve ter ouvido falar do estelionatário. Quando às vezes a gente vê contar alguma história de estelionato, você diz assim, não é possível que alguém acreditou num negócio desse. E eu creio mesmo que o estelionatário, imbuído por um espírito maligno, ele consegue enganar as pessoas. E quando a gente assiste a história já contada, a gente vai dizer, mas como caiu nesse conto? Mas quantos de nós estamos sujeitos a isso, se nós não tivermos empenho constante em busca da verdade? E é isso que Paulo está dizendo, que ninguém, cuidado, porque o perigo existe, que ninguém venha vos enredar com suas filosofias de vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E por que não segundo Cristo? Porque é em Cristo, irmãos, que eu devo buscar a plenitude da compreensão dos mistérios de Deus em Cristo. Por que em Cristo? O versículo 9 responde essa pergunta dizendo, porquanto nele quem? Em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. Querido, Jesus não é parte de Deus. Jesus não é um pedaço da divindade. Jesus é a plenitude. E quando Paulo, pelo Espírito de Deus, diz que nele habita corporalmente a plenitude de Deus, Paulo está dizendo que o Cristo homem nunca deixou de ser Deus. Ele é o próprio Deus. O Deus que o Espírito, através do evangelista João, lá no capítulo 1, diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Paulo diz que eu devo, se eu quero viver em plenitude e honra na minha vida cristã, eu devo buscar essa plenitude em Cristo, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E se eu quero adorar o Pai em espírito e em verdade, como me desafia o tema que Deus nos deu para vivermos este ano de 2021, eu preciso estar em Cristo, conduzido pelo Espírito nas verdades de Cristo, para que eu me torne em Cristo um verdadeiro adorador do Pai. Amém. Você está disposto a esse desafio? Amém, meu Deus. Você está disposto a vir conosco nessa busca de vivermos a plenitude? E viver a plenitude é viver em Cristo, porque nele habita a plenitude da divindade. E em Cristo ser achado por aquele que me procura, ou por aquele que procura, seja achado um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Você está disposto? Amém, meu Deus. Venha conosco. Glória Venha a Deus, conosco. meu Deus. Nós vamos orar. Nós vamos orar. E você pode se unir a mim, a nós, neste momento de adoração, pedindo a Deus que venha nos guiar. Venha nos guiar a Cristo. Que o seu Espírito não encontre barreira no ato de me guiar, de nos guiar a Cristo. Porque é nele que habita a plenitude da divindade. Porque é nele que eu encontro a verdade, para tornar-me um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Eu quero orar com você. Querido Deus, te dou graças por viver este momento, ó Deus querido, de reflexão, de meditação na Tua Palavra. Te dou graças, ó Deus, por aqueles que estão conosco, nos assistindo, nos ouvindo, e que juntamente conosco abrem os seus corações
para o Senhor e clamam para que o teu Espírito lhes conduza, assim como clamamos para que o Senhor nos conduza ao centro da tua vontade, a fim de que sejamos achados em Cristo, verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Senhor, nos ajuda, nos ensinando, nos edificando nas verdades eternas do Evangelho de Cristo, verdades que nos foram reveladas pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ouve, Senhor, a oração daqueles que oram conosco neste momento, recebendo o Senhor como seu Salvador, alicerçados na fé para viver a plenitude do viver em Cristo e viver em honra, honrando ao Senhor em todos os momentos de suas vidas. Pai querido, eu os abençoo, rogando que sobre eles repouse o teu Espírito e que eles sejam conduzidos pelo Senhor nessa linda jornada do viver para a glória do Deus o Pai em Cristo Jesus. É no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e te pedimos. Que Deus abençoe sua vida, querido irmão, amigo, você que nos acompanha no nosso canal do YouTube. Deus abençoe sua vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações e a doce presença do Espírito Santo de Deus seja com você, sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus abençoe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o ar.